Olá a todos, bem-vindos para mais uma videoaula. E o tema da videoaula de hoje é porcentagem. É um assunto básico, porém importantíssimo. E tem alguns detalhes da porcentagem que a gente vai conversar um pouquinho nessa nossa videoaula que são importantes tanto para o seu dia a dia como para as provas vestibulares. Tá? Vamos começar com um conceito. O que é porcentagem? Divisão de um inteiro em 100 partes. Ponto final. Tá? Então vamos colocar aqui. Tá? Conceito. Divisão de um inteiro que eu vou chamar de I de inteiro, né? Bem criativo. Bem coisa de matemática. Tá? Divisão de um inteiro em 100 partes iguais. Pelo fato da gente trabalhar com um sistema decimal de numeração, a gente poderia pegar o nosso inteiro e dividir em algumas partes que são potências de 10. Poderíamos dividi-las, ou dividir o nosso inteiro em 10 partes. Só que aí cada parte não vai ter o refinamento necessário. Tá? Nós também poderíamos dividir em 1000 partes, mas aí fica cada pedaço muito pequeno. Tá? Cada pedacinho fica muito pequeno. Tem algumas áreas da ciência, tipo geografia, para estimar referencial ou um pedaço de uma população. Tá? Geologia, que trabalha com partes por 1000. Tá? Mas a gente vai trabalhar aqui por 100. 100 porcentagem. Percebeu? É isso. Tá? É isso. E aí, a gente pode, de repente, fazer a definição da porcentagem. Se bem que o conceito ele já engloba a definição, né? Mas a definição para a gente vai trabalhar com o seguinte aspecto. O que seria efetivamente uma porcentagem? Né? O que seria efetivamente P%? Tá? Então, eu vou colocar aqui para você. P% é P por cento P sobre 100. Tá? Essa é a ideia que a gente vai usar. Cabe um exemplo? Vou te dar um exemplo. Tá? Se é um exemplo que você quer, vou te dar um exemplo. Tá? Por exemplo, 7%. O que seria 7%? 7 sobre 100. Tá? Efetivamente falando, o que nós temos? Pegamos o inteiro, dividimos em 100 partes e nos interessa 7 dessas partes. Tudo bem? A ideia é essa. Tá? Mas efetivamente falando, o que a gente vai fazer de efetivo? É o cálculo da porcentagem. Tá? Então como que a gente calcula uma porcentagem de um inteiro? Tá? O nosso problema é como calcular P% de um inteiro I. Tá? Então perceba que tudo na porcentagem vai de uma palavrinha importante que é o que a gente chama de referencial. E qual é o nosso referencial agora? É o I. Então, para a gente, essa quantidade I vai representar 100%.
Isso. Exatamente. É uma regra de 3. E é uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Porque quanto maior a porcentagem, mais eu tenho do meu inteiro. Tá? Então veja, o meu inteiro é 100%. Então a quantia que eu quero calcular corresponde a P%. Tá? Se é uma regra de 3 diretamente proporcional, a resolução dela é a multiplicação em cruz. Tá? É a multiplicação em cruz. E aí nós temos o que? Nós temos Q vezes 100 igual a P vezes I ou I vezes P. Tá? A gente só vai colocar a unidade no final. Né? Lembra que a regra de 3 permite-nos a omissão das unidades enquanto a gente faz o cálculo algébrico. Tá? Então aqui nós temos o quê? Que a nossa quantia Q, que é o que nos interessa, tá? P% de alguma coisa é uma quantia que eu chamei de Q. Quem é Q? Você está multiplicando? Vou passar dividindo, né? P vezes I sobre 100. E aí perceba que eu tenho uma multiplicação na parte de cima. Eu tenho a multiplicação no numerador. Eu posso deixar desse jeito. Mas eu vou fazer uma separação. E aí a separação que eu vou fazer é colocar esse denominador 100 ou para o P ou para o I. E eu digo para você que é indiferente. Indiferente por quê? Se você colocar o 100 como denominador do P, então significa que primeiro você está pegando P% do I. Tá? P% do I. Se você coloca o 100 como denominador do I, então você está pegando o I, está dividindo em 100 partes iguais, olha o conceito, e está pegando o P dessas partes. Eu vou pegar o 100 como denominador do P, para que você perceba que aqui tem uma ideia importante. Portanto, né, lembra, 3 pontinhos, tá? Portanto, quanto que é P% do I? É P% de I, tá? É aqui que a gente, é dessa maneira que a gente calcula a porcentagem, tá? É dessa maneira que a gente calcula a porcentagem. Mas por que eu vou preferir o 100% como denominador do P e não do I? Porque daí nós temos a porcentagem como um número decimal. É por isso. Como assim, Rodrigo? Eu não entendi. Veja. Quando eu divido por 100, o que significa isso? O que significa isso? É eu pegar o número inteiro e tirar 2 casinhas dele. Então é como se a vírgula andasse 2 casinhas para trás. Por exemplo, se eu pego 840 e divido por 100, a vírgula anda 2 casas para trás, 8,4. Tá? E aí o que é 10% de alguma coisa? É você pegar 10 dessas partes de 8,4. Se bem que 10% tem um segredinho, né? Qual é o segredinho de 10%? Ou a vírgula se desloca uma casinha para trás, ou você corta o zero. Usando o mesmo número que é 840, né, como exemplo, o que é 10% de 840? Corta o zero, 84. Certo? As porcentagens redondas, elas têm uma outra maneira de trabalhar. Mas veja qual é a vantagem de você colocar como fração do 100, ou do P e não do I. Isso aqui é um decimal, né? Olha para cá. O que é 7% de alguma coisa? É 7 por 100? 0,07. E aí, se você tem uma calculadora à sua disposição, é muito mais simples você fazer 0,07 vezes o inteiro do que, de repente, pedir para a calculadora calcular 7% para você. Tá bom? É mais efetivo. Tá? Então, veja, cálculo da porcentagem é assim que fazemos. Tá? É um decimal vezes o inteiro. Então, para calcular 2% de alguma coisa, você pega essa alguma coisa e multiplica por 0,02. Simples assim. Para calcular 16% de alguma coisa, você pega essa alguma coisa e multiplica por 0,16. É isso. Tudo bem? Essa, pessoal, é a parte operacional da porcentagem. Tá?
Tem dois aspectos importantes da porcentagem que 4, proporção, 5, variação percentual. Quando eu digo proporção, é assim, uma palavrinha que ficou meio jogada aqui, que agora vai voltar com força, é referencial. Então deixa eu colocar aqui para você. Nessa parte aqui do quadro, tudo vai depender daquilo que a gente chama de referencial. Então deixa eu colocar aqui a nuvenzinha para você. Para você que lê revista em quadrinhos sabe que quando tem a nuvenzinha o personagem está pensando. Então pense aí. Proporção, variação percentual. Eu vou colocar a nuvenzinha. Deixa eu pegar o apagador aqui. Peraí. Pronto. Eu vou colocar a nuvenzinha aqui no começo, tá? Para você entender que é dessa coluna aqui, tá? Então aqui a ideia é referencial. Tá? Referencial. Muito bem. Deixa eu passar para você qual que é a ideia, para a gente de repente tentar discutir algumas coisinhas. Quando a gente calcula 60% de alguma coisa, então você tem o seu inteiro, calcula 60%. Efetivamente falando, o que você faz? Você pega seu inteiro, divide em 100 partes e coleciona 60 dessas partes. Tá? Isso é o 60%. Por um outro lado, e aí a gente vai fazer um raciocínio totalmente diferente, esse 60% do inteiro, perceba que você pega 60, mas você deixa de pegar 40. E aí você tem 60 e 40. São duas quantias. Essas quantias que a gente vai fazer uma comparação entre elas. Então, quando eu falo de proporção, eu estou fazendo uma comparação entre quantias. Tá? Deixa eu colocar um exemplo aqui, eu vou falando, vou colocando o exemplo e aí a gente vai tentar desenvolver um raciocínio importante em cima disso, tá? 60%. Quando eu falo para você que eu tenho 60% de alguma coisa, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, quer ver? Ó? Eu pego o meu inteiro, deixa eu colocar o inteiro aqui. E eu divido esse inteiro em 5 partes. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Abstrai a ideia de que são todas iguais, tá? 4, 5. Tá? 5. Muito bem. O que seria esse 60%, né? O que seria os 60%? Veja, ao mesmo tempo que eu posso considerar o meu inteiro dividido em 100, pegando 60, eu posso considerar o meu inteiro dividido em 5 partes e trabalhando com 3. Porque se eu pego o meu inteiro e divido em 5 partes, então cada parte faz menção a 20%. 20%, 20%, 20%, 20%. Tá? Se eu peguei meu inteiro, que é 100%, e dividi em 5 partes, então eu tenho, efetivamente, 5 partes de 20%. E aí, os 60% é 1, 2, 3, 20, 20 com 20, 40, 40 com 20, 60. Mas o que interessa, de repente, um outro aspecto que ele pode trabalhar com você, e é aqui que eu quero raciocinar com você, é o seguinte. Se você tem 60%, então perceba que de 5, você pega 3. Só que se você comparar essas 3 partes aqui com essas 2 partes que sobraram,
eu não tenho mais 60%. Quer ver? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, né? Quanto que o 3 é do 2? O 3 é 1 inteiro, tá vendo aqui, ó? 2, 2. 1 inteiro mais a metade. Então o 3 é 150% do 2. Ao passo que, quanto que o 2 é do 3? Aproximadamente 67%. Eu sei que você sabe, né? Que 66,6666666 continua indefinidamente, tá? Mas é aproximadamente 67%. Então veja, 60% que pode parecer uma porcentagem inocente, ele divide uma proporção. Ele divide, ou ele define, na verdade, uma comparação entre quantias. Você tem uma quantia 3 comparativamente com o 2, 150%. Você tem o 2 comparativamente com o 3, aproximadamente 67%. Tudo bem? Um outro aspecto importante da porcentagem é o que a gente chama de variação percentual. E para isso, eu vou estabelecer um elemento que para a gente é importantíssimo, que é o que a gente chama de linha do tempo. Linha do tempo. O que é a linha do tempo? É como se fosse um espaço no calendário, é uma linha mesmo, tá? Que vai definir um inicial e um final, tá? Então veja, quando eu falo para você que eu tenho a linha do tempo, a ideia é, eu tenho um início, que para mim vai ser no tempo que eu vou chamar de 0, o 0 é o hoje, é o atual, e eu vou ter um tempo 1, que vai ser um tempo futuro. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um semestre, pode ser um ano, pode ser uma década, pode ser um século, pode ser um milênio. Independentemente do tempo, eu tenho um inicial e tenho um final. Tá bom? O que acontece no meu inicial? No meu inicial, eu vou ter o que eu vou chamar de valor inicial V0. Isso, usando a notação da física, tá? V0. E no meu tempo 1 eu vou ter o que eu vou chamar de valor final, tá? Quando eu tenho esses dois valores, o meu V0 vai ser para mim o meu início ele vai ser o meu referencial, tá? É ele que vai ser o meu referencial. Deixa eu colocar aqui para você, então. Ele é a minha referência. Tá? E o meu VF no tempo 1 vai ser o meu final. Tá? Vai ser o meu final. O que acontece do V0 para o VF? É aqui que a gente vai trabalhar. Existe uma diferença entre eles. Existe uma variação. Existe uma variação de valor, que se tiver uma unidade monetária ou uma moeda, vai ser uma variação monetária, tá? Então veja, do V0 para o VF, do V0 para o VF, o que eu vou ter? Eu vou ter uma diferença. Essa diferença vai ser a variação, deixa eu usar o símbolo que o pessoal da física usa, vai ser a minha variação de valor. Quem é a variação de valor? É a subtração, tá? Sempre VF menos V0. Tudo bem? Só que também eu posso ter, e é o que vai nos interessar, uma variação percentual. Tá? O que seria a variação percentual? Agora entra o referencial. A minha variação percentual é
o quanto a variação de valor é do meu referencial, é do meu inicial. Como que eu faço essa conta? VF menos V0 dividido por V0. Aqui eu tenho uma subtração em cima, né? Posso separar o denominador. Então fica VF sobre V0 menos V0 sobre V0. Isso aqui dá VF sobre V0, final sobre inicial, menos 1. Certo? Variação percentual, tá? É isso que a gente vai usar. Tá bom? É isso que a gente vai usar, tá? A título de exemplo, só para você ter uma ideia de como que isso funciona, vamos colocar um exemplo aqui, né? Você quer um exemplo? Vamos colocar um exemplo. Veja, eu vou colocar aqui para você, então, dois valores. Olha só. Eu vou colocar aqui que o meu valor inicial é 28. Tá? 28. E o meu valor final é 29,96. 28 e 29,96. Tá? Primeiro, eu vou ter uma variação de valor. Deixa eu colocar aqui então para você. Eu vou ter uma variação de valor. Qual é essa variação de valor? É 29,96 dividido por 28. 1,96. E aí, qual é a ideia? Se do 28 eu vou para o 29,96, então tem uma porcentagem que eu aplico no 28, guarde isso. Eu tenho uma porcentagem que eu aplico no 28 que vai me resultar em 29,96. De quanto que é essa porcentagem? A porcentagem é essa aqui, quer ver? Ó? É o que a gente chama de variação percentual. Variação percentual, quem é? 29,96 dividido por 28 menos 1. Isso aqui é igual a 1,07 menos 1, 0,07 decimal. 7%. 7%. Em termos práticos para você, se você pegar o 28, aplicar 7% nele, dá 1,96. Percebeu que não é 1,96%? Porque aqui é a variação de valor. Tá? Esse 1,96 é 7% do 28, que acrescentado ao 28 vira 29,96. Tudo bem? Nessa videoaula é isso. Obrigado pela atenção.